O tema da reencarnação é um tema que você não vai encontrar na Bíblia. Não existe nenhum fundamento bíblico para reencarnação. Não existe essa expressão na Bíblia. Até porque nunca foi da crença, parte da convicção judaica, a possibilidade de a pessoa reencarnar depois que morre. Essa era uma ideia que surgiu provavelmente na Babilônia, a possibilidade da reencarnação, e também nas religiões da Índia. Na Índia havia essa convicção em relação à reencarnação. Na Índia que se desenvolve a concepção do karma. O karma é uma relação que existe entre as coisas que você fez, que as pessoas fizeram de errado na vida, e que elas teriam que pagar numa outra vida. Aquilo que uma pessoa faz de errado, ela leva para uma outra vida quando reencarna. Essa é a ideia desenvolvida do karma, né? Na reencarnação. Não há fundamento bíblico para essa ideia, para essa crença. E, na verdade, a reencarnação é uma contradição da fé bíblica. Eu vou explicar por quê, para que você possa entender bem isso. Porque, segundo a fé bíblica, o que existe é a ressurreição. Todos nós vamos ressuscitar. E a ressurreição se dá para julgamento de tudo que nós fizemos em vida. E os salvos ressuscitam para a salvação. E a causa da salvação, nós somos salvos por causa do sacrifício que Jesus operou por nós na cruz. Como Jesus pagou os meus pecados na cruz do Calvário, se eu crer, se eu aceitar essa graça, esse presente que Deus me oferece, que é o presente da salvação pela obra da cruz, quer dizer, eu sou salvo porque os meus pecados foram pagos por Jesus na cruz, ele me substituiu na cruz, isso está lá em Isaías 53, a Bíblia fala que ele sofreu por causa das nossas transgressões, né? As minhas transgressões as minhas dívidas decorrentes das minhas transgressões foram pagas por Jesus na cruz. Essa é a fé cristã. Agora pensa comigo. Quem é que paga os meus pecados? Jesus na cruz. Essa é a razão da morte de Jesus na cruz. Agora, se eu acredito que sou eu mesmo que pago os meus pecados, reencarnando sucessivas vezes para purificar-me dos meus pecados, eu estou anulando a obra de Jesus na cruz. Estou tornando desnecessária a obra de Jesus na cruz. Porque eu estou afirmando que sou eu mesmo que pago os meus pecados reencarnando. Por isso que é importante você entender a diferença entre a reencarnação e a cruz. Ou uma coisa é verdade, ou a outra, as duas não podem ser verdadeiras, porque não é possível que Jesus morra por mim na cruz e eu ainda tenha que reencarnar. Na verdade, todos nós, isso decorre, né, essa crença de que nós precisamos pagar, vem da ideia de que todos nós morremos, vamos dizer assim, com um saldo negativo, né? Por mais que você se esforce, por mais que você seja cristão, você é imperfeito, cheio de defeitos, você erra, você comete pecados, mesmo depois de você ter se convertido. Como é que fica isso? Essa que é a questão, né?
as pessoas tentam solucionar isso através de crenças como a reencarnação. Os católicos falam no purgatório. O purgatório também é uma forma de você purgar. Purgar significa pagar, né? Purgar aquilo que você ficou devendo em vida. São todas ideias que não encontram respaldo na Bíblia, porque a palavra de Deus diz que Jesus morreu por nós na cruz, por todos os nossos pecados, independentemente do tempo em que eles foram praticados. Desde que eu confie em Jesus, desde que esteja no caminho do Senhor, Romanos capítulo 8 fala que não há nenhuma condenação para aqueles que estão nesse caminho. Eu tenho defeitos, sou imperfeito, ora caio, ora me levanto, mas eu estou sempre com o propósito de seguir os passos de Jesus. Então eu não preciso sofrer depois da morte para pagar as minhas dívidas que porventura ficaram aqui. Não. Será que o sacrifício de Jesus não é suficiente para pagar as minhas dívidas? Será que o sacrifício de Jesus foi insuficiente? Então a reencarnação tem essa raiz de problema, porque a reencarnação, na verdade, é uma crença na insuficiência da obra da cruz, o que nós cristãos não podemos aceitar. As pessoas não reencarnam. Existem algumas passagens que as pessoas confundem, como sendo a reencarnação, como a passagem que está lá em João, capítulo 3, em que Jesus fala, no verso 3 ao verso 8, que Jesus conversa com Nicodemos e ele fala sobre nascer de novo. Ele está conversando com Nicodemos, que é um escriba, um fariseu, e ele fala para Nicodemos que nós precisávamos nascer de novo. E Nicodemos pergunta para ele, no verso 4 de João 3, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus responde, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter dito, necessário vos é nascer de novo. Muitas pessoas acreditam aqui, pegam esse texto para dizer que Jesus está ensinando a reencarnação. Obviamente não. Esse texto não ensina a reencarnação. Esse texto está apenas ensinando a experiência que eu tenho quando eu me converto a Jesus. Meu espírito desperta a um nascer para a fé cristã, a um nascer para Jesus, a um despertar para a fé. É isso que Jesus está falando aqui, que é nascer de novo. E tanto que em Hebreus 9, 27, a Bíblia afirma assim, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. O homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Quer dizer, não há vários nascimentos e várias mortes como preconiza a reencarnação. E é interessante que há vários textos, vamos pegar um, por exemplo, quando Jesus está morrendo na cruz, nós lembramos que havia 2 ladrões ao seu lado, e um se arrepende dos seus pecados e fala para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Está lá em Lucas 23, 42 e 43, a Bíblia diz, Jesus, o ladrão falando, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus não falou para ele, não, fique tranquilo, você vai ter várias chances reencarnando. Não, ele falou, hoje você estará comigo no paraíso, mostrando que quando aquele ladrão morresse, ele iria com Jesus para o paraíso. Então não há nenhuma referência, nenhum fundamento, e nem essa palavra você vai encontrar na Bíblia. Biblicamente, não há nenhum fundamento para reencarnação. Pense e creia, não se esqueça que na semana que vem estaremos aqui respondendo mais uma pergunta, como você pode ver aí na tela. Deus te abençoe.